Olá, meus amigos, boa noite. Quinta-feira, 22 de outubro de 2020, agora 21 horas e 4 minutos. Essa é a 42ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto conosco. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir aqui a conversa. Como sempre, conosco está o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, sempre trazendo seus excelentes comentários das notícias e também fazendo a moderação das suas contribuições. Não? Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, não basta você, enquanto a gente dá as notícias aqui, você deixa aí nos comentários aqui do post a sua opinião sobre o que a gente está falando, e assim a gente vai conversando em tempo real, a gente vai construindo juntos a notícia, certo? Lembrando também que o Jornal da Live ele acontece ao vivo no LinkedIn toda quinta-feira a partir das 21 horas, e na sexta-feira ele fica disponível em vídeo também no YouTube e no Facebook, certo? E como podcast no meu canal, o Macaco Elétrico, nas principais plataformas de podcast do mercado. Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, né? Ontem o Bolsonaro provocou uma nova crise ao afirmar que não comprará o que ele chamou de a vacina chinesa do João Dória, né? Referindo-se ao imunizante contra o Covid-19 da Sinovac, não, que está sendo desenvolvido em conjunto com o Instituto Butantan. Isso revoltou a maior parte da população, profissionais de saúde e políticos, até mesmo da base aliada do governo. Afinal, por que ele fez isso? Não? E por que tanta gente desconfia dessa vacina, né, da Sinovac? Aliás, para muita gente, não, nenhuma vacina é boa, né? O que vem provocando um alarmante ressurgimento de doenças consideradas erradicadas, inclusive no Brasil. Nosso segundo assunto também, ontem foi lançado um documentário sobre o Papa Francisco, em que ele defende a união civil entre homossexuais, o que causou uma grande balbúrdia aí, né? O que o Sumo Pontífice quis dizer com isso? No fim da semana, o jogador Robinho se tornou o centro de uma polêmica devido a uma condenação na Itália, né, por um caso de estupro coletivo. Por pressão de todos os seus patrocinadores e de parte da torcida, o Santos, que estava contratando o Robinho, não se viu obrigado a rescindir o contrato com o jogador. Né? Será que o time agiu bem fazer isso daí? Jacinda Ardern, que acaba de ser reeleita a primeira-ministra da Nova Zelândia, não? Por que uma notícia política de um pequeno país fica literalmente do outro lado do mundo nos interessaria? E o que ele tem para nos ensinar e até nos inspirar? E a nossa notícia bizarra de hoje, né? Você se hospedaria em um hotel com mais de 800 anos de idade? Como que ele conseguiu resistir esse tempo todo, não? Inclusive aí, diante de tantas guerras e crises sanitárias, não? Covid-19 agora, mas veja só, ele passou até por uma peste negra, né? Pois é, né? E você sabe qual que é o hotel mais antigo em atividade no Brasil? Muito bem, pessoal. Então, começando hoje aqui a 42ª edição do Jornal da Live, não? E a gente começa com um tema que vem provocando um debate intenso, para dizer o mínimo, não, desde ontem, não. Nessa quarta, o Bolsonaro provocou uma nova crise ao afirmar que não comprará a, entre aspas, vacina chinesa do João Dória, não, referindo-se ao imunizante contra o Covid-19 da chinesa Sinovac, que está sendo desenvolvido aqui junto com o Instituto Butantan em São Paulo. Não. E isso revoltou, como eu disse, né, a maior parte da população, né, e profissionais de saúde, políticos, até mesmo políticos da base aliada do governo. Mas afinal de contas, não, já deixo aqui umas perguntas para vocês. Por que o Bolsonaro está fazendo isso daí, não? Aliás, deve existir politização, na sua opinião? Deve existir uma politização nas histórias aí contra as diferentes vacinas contra o Covid-19, não? E por que tanta gente desconfia da vacina da Sinovac, a vacina chinesa? A gente fala que não toma essa vacina chinesa de jeito nenhum, não? Mas você vai tomar quando ela estiver disponível? Ou vai tomar, aliás, qualquer outra vacina contra o Covid-19? Tem gente que diz que não vai tomar, não? Aliás, para muita gente, não, nenhuma vacina é boa, não. E isso é complicado, não, porque tem realmente doenças que estavam consideradas praticamente erradicadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, estão reaparecendo com muita força, não. Qual é a sua opinião sobre vacinas, pessoal? Bom,
O Bolsonaro afirmou na quarta que o governo brasileiro, ontem, não comprará doses da Coronavac, na vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, que tem o governo de São Paulo comandado pelo seu inimigo político João Dória como principal fiador no Brasil. Nas redes sociais, ele afirmou que não vai firmar acordo com nenhuma vacina não autorizada pela Anvisa e que o povo brasileiro não será cobaia, palavras dele. Ainda chamou a Coronavac, como eu disse, de vacina chinesa do João Dória. A declaração desautoriza o anúncio de terça do Ministério da Saúde, do ministro Eduardo Pazuello, que em reunião com governadores informou que o governo compraria 46 milhões de doses do imunizante. O ministro chegou a dizer que a Coronavac seria a melhor candidata à vacina no momento e que ela seria a vacina do Brasil, por ser produzida aqui pelo Butantan. Vale dizer que a tecnologia dessa vacina é a mais conhecida, amplamente dominada pelo Butantan, usada, por exemplo, na vacina contra a gripe comum. Isso diminui os riscos de efeitos colaterais e agiliza o seu desenvolvimento. É importante que tenhamos claro, pessoal, que qualquer vacina desenvolvida em tão pouco tempo como todas essas contra o Covid-19, possivelmente não terão a sua eficiência máxima, o que pode exigir novas doses depois do sujeito ter que tomar mais de uma dose da vacina. Ainda assim, todas essas vacinas vão ser melhores claramente que vacina nenhuma. O Ministério da Saúde chegou a enviar um ofício ao Instituto Butantan na segunda para confirmar a intenção de compra das vacinas, mas o Bolsonaro disse que mandou cancelar o protocolo de intenções e que não abre mão da sua autoridade. O Bolsonaro chegou a insinuar que não incentiva nenhuma vacina que ainda não tenha sido aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas isso não é verdade, porque o governo já fez isso, já está apoiando vacinas, duas, vacinas de Oxford, desenvolvidas junto com o laboratório da AstraZeneca e da Pfizer. Essa bravata bolsonarista, aliás, coloca a Anvisa em uma situação delicada, porque já temos aí profissionais de saúde e políticos que dizem que temem que a agência deliberadamente atrase a liberação da vacina do Sinovac e do Butantan para atrapalhar o desafeto paulista do presidente. Tanto que a diretoria da Anvisa, o diretor, já veio a público hoje para dizer que ele não vai sofrer pressão externa. Bom, mas hoje o diretor-geral do Butantan, veja só, o Dimas Covas, ele disse que a Anvisa está retardando a autorização para a importação de matéria-prima da Sinovac para a fabricação da vacina. O plano do Instituto é receber ainda nesse mês, agora de outubro, 6 milhões de doses da vacina prontas da China e produzir outras 40 milhões até o fim do ano. Mas para isso ele precisa dessa matéria-prima que está atrasando aí. Essa atitude do Bolsonaro irritou muito os governadores e secretários estaduais da saúde, que esperam que o SUS compre as doses da vacina da Sinovac e Butantan para distribuir em seus estados. Muitos saíram em uma inédita defesa do ministro da Saúde, o Pazuello, que está sendo fritado aí pelo chefe, é exemplo do que aconteceu em escala muito maior com os antecessores Nelson Teich e principalmente com o Luiz Henrique Mandetta. Os governadores avaliam até a possibilidade, olha só que situação que a gente está, pessoal, de pedir ao Congresso Nacional para aprovar uma lei que permita a compra e aplicação de uma vacina sem a aprovação da Anvisa, desde que isso seja feito por um órgão semelhante de outro país. E o João Dória, claro, está aproveitando essa deixa. Ele disse, abre aspas, olha só, aproveito para pedir ao presidente que tenha grandeza e lidere o Brasil na saúde e na retomada de empregos. A nossa guerra é contra o vírus, não na política e não um contra o outro. Fecha aspas. Bolsonaro ainda lembrou que, segundo ele, ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. Isso contraria especialistas em saúde que dizem que a vacinação só será eficiente se for massiva. Além disso, a legislação brasileira, inclusive lei promulgada pelo próprio Bolsonaro, permite que se determine uma vacinação obrigatória nos casos de uma epidemia ou pandemia. E esse comportamento é extremamente perigoso, pessoal, para a saúde da população, porque incentiva pessoas que têm dúvidas se devem ou não vacinar seus filhos. E esse negacionismo vem crescendo no mundo, especialmente em países de governos conservadores como os Estados Unidos e o Brasil. E por conta disso, entre as vacinas do calendário infantil brasileiro, olha isso, incluindo aí da poliomielite, metade não está atingindo as suas metas desde 2015. E como resultado, muitas doenças, algumas delas mortais, que já eram consideradas praticamente erradicadas aqui no nosso país, voltaram a aparecer com força em todo o território nacional. É o caso, por exemplo, do sarampo. Então, pessoal, abrindo o nosso debate hoje, afinal de contas, na opinião de vocês, agora eu gostaria de ouvir de vocês, por que o Bolsonaro está fazendo aí todo esse circo com relação à vacina da Sinovac e Butantan?
deve existir uma politização aí com relação às vacinas contra o Covid-19, aliás, contra qualquer vacina, não? E por que tanta gente desconfia dessa vacina da Sinovac, não? Você vai tomar essa vacina, ou, enfim, qualquer outra vacina depois, não? Aliás, qual que é a sua opinião sobre vacinas em geral? Vamos lá. E aí, Matheus, como estamos no debate? Bom, então começando aqui, por enquanto parece que uma maioria aqui presente é a favor da vacina e pretende tomar a vacina. A Viviane Barbosa Marques apareceu aqui e enquanto a gente ainda estava dando a introdução para o assunto, ela já escreveu aqui que vai tomar a vacina e quem não quiser, que assine um termo e assuma as consequências, segundo ela. Então, Bem-vinda aí, Viviane. Obrigado pela contribuição. E antes da gente começar, de fato, eu acho que todo mundo, né, como muitas pessoas estão dizendo, tomar a vacina é um direito de cidadão, né? A questão é, será que é um dever também? Você coloca um ponto interessante. Quem não quiser tomar vacina, que assine um termo, não? Que, ok, é interessante, porque no sentido de que a pessoa está colocando em risco a sua saúde. O problema é que no caso de uma pandemia, não como os especialistas de saúde advertem, se a taxa de vacinação ela não for massiva, né, for abaixo, por exemplo, de 70%, não, o vírus ainda vai ficar muito tempo rodando. Não? A gente precisa que tenha uma vacinação em massa para que o vírus seja efetivamente exterminado. Não? É a famosa imunização de rebanho, mas não por causas naturais, que é um negócio que não vai acontecer a menos que morra milhões e milhões de pessoas, não? Mais uma imunização de rebanho a partir de um imunizante, de uma vacina. É um ponto interessante isso aí. Sim. Não só isso, mas também o pessoal menciona aqui a politização da vacina também, assim como foi feita a politização do Covid-19, como a Maria Ângela de Camargo fala aqui, né? O presidente está comprando uma briga que não nos interessa de modo algum. Se o Trump perder as eleições nos Estados Unidos, ele vai ficar na roça e, por consequência, a gente também. E não só isso, mas teve um outro comentário da Viviane também, que ela colocou que foi interessante. Se essa vacina não fosse chinesa, mas sim americana, Bolsonaro compraria? Eu digo que sim, com certeza. É um ponto interessante. Vamos lá, Maria Ângela e Viviane. Né? Maria Ângela, primeiro, não a questão do alinhamento automático do governo brasileiro atual com o governo americano atual. Né? Tudo que o Trump fala, o Bolsonaro segue atrás aí sem pensar, né? Nem questionar absolutamente nada. Não. E essa briga contra a China, na verdade, não é uma briga nossa, né? Não é uma briga do Bolsonaro, é uma briga do Trump, que precisava escolher um inimigo poderoso externo para ele tentar se reeleger, e ele escolheu a China. Não. Vale lembrar que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, muito maior que o próprio Estados Unidos, não? E que a balança comercial entre o Brasil e a China é francamente favorável ao Brasil, ou seja, apesar de a gente importar muita coisa da China, a gente vende muito mais coisas para a China. Não? Então, essa briga aí com a China é uma briga extremamente complicada e perigosa para o Brasil. Né? E o Brasil está entrando de gaiato nesse negócio porque o Trump diz que sim. Agora, se o Trump realmente não ganhar essa eleição, e existe um sério risco de ele não ganhar, né? Ele está atrás das pesquisas aí, não, do Joe Biden, está 9 pontos Tá na bem frente, mais né? complicado que com a Hillary Clinton. Tá bem mais complicado que no caso da Hillary Clinton, né? Vamos ver, daqui 13 dias a eleição, né? 12 dias. Mas se o Trump não ganhar, não, o Bolsonaro ele praticamente fica isolado internacionalmente, porque a Europa praticamente já detesta o Bolsonaro, né? Os governos europeus, o Brasil está assim, pior que pau de galinheiro realmente, não? A nossa opinião, a nossa imagem internacional é a pior possível. Né? Na América do Sul a gente não está muito melhor, né? Porque os nossos vizinhos também não curtem muito o que a gente está fazendo. Né? Agora, se o Brasil perder esse apoio importantíssimo dos Estados Unidos, que aliás é um apoio, diga-se de passagem, muito relativo, né? Porque o Trump vira e mexe dá umas cacetadas no Brasil aí sem a menor piedade, né? Quando é interessante para ele. Mas se a gente perder esse apoio aí dos Estados Unidos, a gente vai ficar totalmente isolado internacionalmente, não? E com uma briga ainda com a China, que é o nosso principal parceiro e hoje é provavelmente a maior potência do mundo, né? Com relação ao que a Viviane falou, não, se essa vacina fosse americana, se o Brasil compraria, não? Existem dois fatores nessa briga aí, né, Viviane, que é interessante falar. Um é que a vacina é da China. Então, se a vacina fosse americana, o problema estaria resolvido. Mas o problema é que essa vacina está sendo desenvolvida pelo Butantan, que é um órgão do governo do estado, logo João Dória, né, que é inimigo do Bolsonaro.
Então, se fosse uma vacina americana, particularmente dos Estados Unidos, que é a pátria amada e idolatrada aí do governo atual, não? Seria uma briga interessante, né? Ele teria que descobrir se ele apoiaria a vacina americana, mesmo sendo produzida pelo seu inimigo político, aí, João Dória, que daria pontos para o Dória. Né? Excelente ponto, mas eu não tenho essa resposta, Viviane. Bom, agora eu vou ler alguns comentários do pessoal que não tem tanta certeza assim, talvez não tomaria. Como a Stephanie Metz aqui. Ela diz, né, que esse negócio de que tem que tomar a vacina, isso é algo que impõe comando e controle das pessoas. Ela diz que não tem que nada. Morreram 25 pessoas com a vacina da gripe na Coreia do Sul. Eu que não tomo a vacina não testada e ineficiente. Esse final dela é importante. Não testada e ineficiente. Aqui como teve um comentário aqui mais na frente, como do Márcio Braga Leite, que diz que as vacinas devem ser aplicadas somente com eficácia comprovada. E também o do Jean Carlos, que uma vacina séria leva 8 anos para ficar com eficiência comprovada. Realmente, ficar um pouco inseguro com a eficácia ou não da vacina acaba sendo um ponto válido, porque é uma vacina que está sendo de fato produzida em tempo recorde, e não só a da Sinovac, mas todas elas, como a de Oxford também. Então, a AstraZeneca, da Janssen, que é da Johnson Johnson, da Pfizer, não? A russa do Sputnik nem se fala, então. Bom, a vacina russa, essa sim é uma coisa complicada, porque ela só agora está entrando na terceira fase, né? Mas, por exemplo, todas essas outras vacinas aí, já citadas, estão na terceira fase, não? E aí, Stephanie, você traz um ponto interessante. Não dá para tomar, evidentemente, uma vacina que não foi amplamente testada, né? Todas essas vacinas, elas estão sendo testadas bastante, em grande quantidade, e em várias populações diferentes, porque isso também leva em consideração aí no processo da imunização, né? Evidentemente, não dá para tomar nenhuma vacina que não tenha sido testada, né? Quando as vacinas vierem aí a público, elas terão sido testadas, não? E terão sido alguma imunização, pelo menos, elas precisam trazer, né? Evidentemente, como eu não me lembro agora do nome das outras pessoas que você mencionou aí, Mati, né? O Jean Carlos falou sobre como uma vacina leva eficácia, né? 8 anos, mais ou menos. É verdade, não. Uma vacina normalmente não sempre demora muitos anos para ela ser desenvolvida. O problema é que nós não temos muitos anos, né? Essa crise do Covid-19 colocou o mundo literalmente de joelhos. A gente está vendo aí a Europa entrando severamente numa segunda onda de contágio, apesar de que a quantidade de mortos, pelo menos, já não é tão grande, porque a ciência, né, os médicos aprenderam a lidar com isso, e hoje a maior parte dos contaminados são pessoas mais jovens e, consequentemente, mais resistentes, não? Mas o negócio, a gente viu aí já, né, os países fazendo lockdown, fazendo toque de recolher de novo, não? A gente não pode continuar isso indefinidamente, então a gente precisa ter alguma vacina com alguma proteção, né, que evidentemente não vai ser a proteção ideal. A gente pode dizer que essa vacina é a versão 1.0, não? Mas isso é um fato, tá? É igual o caso da vacina da gripe, não? Por que todo ano a gente precisa tomar a vacina contra a gripe? Não, porque o vírus se modifica, não? E aquela vacina do ano passado perdeu a eficiência, não? Nós vamos ter que tomar certamente, não? Novas doses da vacina aí do Covid-19, mas a gente precisa ter alguma dose para que, enfim, a gente não fique refém aí de uma segunda onda. No Irã, eles estão na terceira onda já, gente. Olha só a situação, né? Sim, complicadíssimo. Então, alguma vacina é melhor do que vacina nenhuma, mas todas elas precisam ser testadas para verificar se não tem efeitos colaterais severos, né? E diga de passagem nesse ponto, a vacina da Sinovac está indo muito bem mesmo, né? E ela tem que ter, lógico, garantir no mínimo alguma proteção, né? Senão não adianta nada. Sim. A gente tem aqui também nos comentários algumas pessoas como o Belchior Elias, que estão assim, pegando bem assim no pé do Bolsonaro, né? Quando ele diz que o Bolsonaro ele toma cloroquina sem comprovação científica, né? Que realmente isso é um fato, não há comprovação científica ainda para cloroquina ser eficaz ou não, e fala que não comprará vacina porque não tem comprovação científica, né? Então, quando ele coloca... uma contradição, né? Muito coerente, de fato, né? Super. Belchior, você traz um ponto interessante, né? É óbvio que não é essa a questão, né? Que está envolvida nesse cenário que a gente está discutindo aqui, né? Não é a questão da comprovação científica, é uma questão de politização da vacina, né? Porque se fosse assim, a cloroquina nunca deveria ter sido sequer cogitada. Vale lembrar que o Trump, que pegou a doença aí há 3 semanas, não, o Covid-19, ele não foi tratado com a cloroquina, ele que também defendia tanto a cloroquina e não foi
nos remédios dele não tinha nenhuma cloroquina, não tinha nenhum vermífugo, não tinha nada disso. Muito pelo contrário, não tinha algumas drogas experimentais caríssimas, não, que só mesmo alguém como o presidente dos Estados Unidos teria acesso a elas. Não? Tem um ponto interessante aqui que eu tenho da Adriana Chodella, Uhum. que ela diz que os meios de comunicação fazem um desserviço noticiando a morte de um rapaz que ainda não está esclarecida e deixam a população em pânico sem esclarecer, né, o que realmente pode ter causado isso. Aham. Que aqui acho que ela se refere ao... Ontem foi, Sim. obrigado pela lembrança aí, Adriana, tá? E ontem realmente foi noticiado aí a morte de um médico brasileiro de 28 anos lá no Rio de Janeiro por Covid-19, que fazia parte do grupo de pesquisa, não, dos voluntários para a pesquisa da vacina de Oxford da AstraZeneca. Não? E o laboratório, a princípio, ele não disse, né, quem era essa pessoa, até por uma questão ética, não, mas a família desse médico contou, assim, né, veio a público para contar que era ele, quem tinha morrido. Agora, se serve de consolo, digamos assim, não, todas essas pesquisas, não, elas têm o chamado grupo de controle, não, ou seja, metade dos voluntários tomam realmente a candidata à vacina e a outra metade toma o placebo, ou seja, uma substância que não tem absolutamente nenhum efeito. Tá? Sim. E isso é um teste chamado duplo cego, ou seja, nem quem recebeu e nem quem ministrou, a pessoa que está ali aplicando a vacina, nenhum dos dois sabe o que está sendo aplicado. Não. Mas depois que foi feito o rastreamento, e esse médico que infelizmente faleceu aí pelo Covid-19, ele fazia parte do grupo do placebo, ou seja, ele não tinha tomado a candidata à vacina, tanto que o teste da vacina de Oxford não foi interrompido dessa vez, né, por conta dessa morte. Mas é um ponto interessante que você traz aí, Adriana, obrigado. Temos tempo para um último comentário? Temos, vamos lá. Denis Castro, que ele diz que, na opinião dele, a vacina deveria ser tomada somente após a segunda onda, onde o vírus se tornou mais voraz que a primeira. A vacina testada se refere apenas se baseia na primeira. Então, Denis, isso aí é um ponto controverso, viu? Porque a segunda onda não é por conta de uma mutação do vírus. Não. A segunda onda ela acontece porque as pessoas estão voltando às suas atividades. Ou seja, a economia reabriu, certo? E as pessoas se expuseram e se contaminaram. Né? O vírus, ele, claro, é um vírus que sofre mutação como o vírus da gripe, mas essa mutação não é tão agressiva assim a ponto de dizer que a segunda onda se deve a uma mutação do vírus. Então, o ideal é tomar a vacina o quanto antes, assim que ela estiver disponível. Né? Sim. Vamos para o segundo assunto? Vamos lá. Pessoal, lembrando, pessoal, que os que não foram lidos, isso. né, eles vão ser lidos depois e respondidos, como a gente sempre tenta fazer aqui. Então, não se preocupem. Pessoal, obrigado aí pelos comentários. Não, como o Matheus falou, não dá pra gente, infelizmente, ler todos os comentários, tá? Mas todos eles serão lidos depois. Eu leio pessoalmente todos os comentários, tá? Mesmo de quem assiste a versão gravada aqui, se quiser deixar comentários, pode deixar. Tá? Eu agradeço, eu e o Matheus agradecemos, não, porque o Jornal da Live só é feito justamente a partir aí da participação de todo mundo. Exatamente. Senão, se fosse só para nós dois ficarmos falando aqui, seria como se fosse um telejornal, e a ideia não é essa. Não. A gente quer fazer um jornalismo que todo mundo participa junto com a gente. Né? Bom, vamos lá. Segundo assunto de hoje é uma polêmica também, mas não é só de Brasília que tem polêmicas, não. Também ontem, veja só, foi lançado um documentário sobre o Papa Francisco, em que ele defende a união civil entre homossexuais. Não? O líder da Igreja Católica disse isso? Pois ele disse isso, mas isso vem provocando grandes discussões aí, né? O Papa tem sido, inclusive, insultado de várias coisas. Não? Foi chamado até de comunista, né? Não que isso seja um insulto, mas para algumas pessoas é como se fosse, não? Mas, afinal de contas, o que o Sumo Pontífice, né, ele realmente disse? O que ele queria dizer com essa frase? Né? E aproveitando, o que você acha da união civil e até, quem sabe, de um casamento religioso entre homossexuais? Você seria a favor ou contra? A declaração de Francisco aparece no documentário Francesco, né, que foi lançado nessa quarta mesmo, agora ontem, em Roma, dirigido pelo russo Evgeny Afnevsky. No filme, o Papa Francisco diz, entre aspas, os homossexuais têm o direito de estar em uma família, são filhos de Deus e têm direito a uma família.
O que temos de fazer é criar uma lei de união civil. Assim, eles estão legalmente cobertos e eu apoio isso. Ou seja, ele destaca a necessidade de apoiar a criação de leis que protejam a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E não é a primeira vez que o Jorge Maria Bergoglio, que é o nome do Papa, né, se pronuncia nesse sentido. Quando ele era arcebispo de Buenos Aires, Bergoglio se opôs à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas ele se mostrou a favor de uma lei que regulasse as uniões. E ele fez isso porque ele acredita que devem ser respeitados direitos básicos como, por exemplo, herança ou até mesmo visitar o cônjuge em um hospital, né, na situação de cônjuge. Né? Agora, é a primeira vez, no entretanto, né, desde que o Francisco se tornou o Papa em 2013, é a primeira vez que ele manifesta um apoio tão claro e direto a esse tipo de união. Além disso, a referência explícita à família amplia um conceito até agora que é um tabu para a Igreja em relação à convivência entre pessoas homossexuais. Né? Francisco ele pede que sejam promovidas leis nesse sentido, referindo-se supostamente aos países onde elas ainda não existem. Né? Ou seja, veja só, ele não está propondo mudanças nos dogmas da Igreja, não, e sim no campo das leis dos homens. Não. É uma questão, como ele coloca, não, de justiça civil. A posição de Francisco sobre a integração dos homossexuais à Igreja Católica sempre foi um pouco ambígua, não, mas de qualquer jeito muito mais avançada que os seus predecessores. Né? A primeira vez que ele falou sobre isso como Papa foi em um voo de volta de uma viagem aqui para o Brasil, por coincidência, em 2013. Né? Ele disse naquela ocasião, abre aspas novamente, se uma pessoa é gay e busca a Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? Fecha aspas. E assinalou que essa orientação sexual não era pecado, embora tenha dito que os atos eram. Por isso, veja que temos ambiguidades. Realmente. Pois é. A posição oficial do Vaticano em relação à união civil entre pessoas do mesmo sexo continuava sendo a que foi estabelecida em 2003, durante o pontificado do João Paulo II. Naquela ocasião, a Congregação para a Doutrina da Fé, dirigida pelo futuro Papa Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, publicou um documento intitulado Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais, que previa que, abre aspas, a Igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode levar de modo nenhum à aprovação do comportamento homossexual ou a reconhecimento legal das uniões homossexuais, fecha aspas. A nova declaração do Francisco agora não acontece em um momento de profunda divisão ideológica na Igreja e de pressões da Alemanha para que haja maior abertura nessa área. Né? Por isso, ela é ainda mais surpreendente. Né? E vale lembrar que os partidos católicos travam uma guerra contra isso. Né? A declaração do Papa pode, então, criar conflitos não só dentro da Igreja, como também no mundo político. Então, pessoal, o que vocês acham disso? Não? O que vocês acham da posição aí do Francisco sobre a questão da união entre pessoas do mesmo sexo? Não? Aliás, o que vocês acham também da posição do Vaticano com relação a isso? Não? E o que vocês acham da união, do casamento entre homossexuais? Não? Uma pergunta que eu ouvi até, não, estava até discutindo aqui com o Mateus, não. Poxa vida, se o Papa é o chefe da Igreja Católica, ele não poderia simplesmente promover mudanças nesse ponto, né? Não dá para mudar esses dogmas assim, não? O que falta para a Igreja dar esse passo, né? Se é que ela deve dar esse passo? O que vocês acham? Ou seja, a Igreja deveria mudar, se renovar, como até o Vini Barbosa falou aqui, ou esses dogmas que eles têm são atemporais? E nada, jamais deveriam se curvar a qualquer coisa. Essa é uma grande questão. Sim, não, assunto extremamente complicado aqui, mas vamos lá. Então, eu começo já com o Roberto Salvador dizendo de que ele apoia, sim, a escolha do Papa, dizendo que as pessoas devem ser respeitadas independente da sua orientação sexual. E logo em seguida eu já tenho o Jonathan Gonçalves Santos, que diz que ele é contra, porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, que é como está dito na Bíblia. Mas o Roberto responde ele usando algo que também está na Bíblia, que é o livre-arbítrio. Então, já fica aí, realmente. Então, putz, como a gente faz isso aqui, né? Porque livre-arbítrio significa que você pode fazer aquilo que você bem entende, você tem a liberdade de escolha, não é? Então... É um bom ponto aí, o do Roberto e do... Desculpa. Jonathan Gonçalves. Jonathan. Jonald. Pois é, Jonathan, a Bíblia é um livro, enfim, que permite grandes interpretações, né? E de fato, uma das interpretações é que a homossexualidade não seria possível, não, perante os olhos de Deus, porque existe só o homem e a mulher, a família e o homem e a mulher e tudo aquilo lá, né?
Mas, que nem o Roberto fala, a questão do livre-arbítrio também está ali, não? E nós pagamos, enfim, né? Somos responsáveis, nós temos essa liberdade de pensamento e somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Mas se você puxa, essa é uma discussão que se você puxa um fio vai cair um elefante, não, realmente, não? Porque, afinal de contas, então, o que acontece com o Francisco quando ele defende isso daí? Porque tem a questão também de respeito e de amor ao próximo e tudo mais, não? E tudo isso daí você pode encontrar na Bíblia. Temos uma questão bem delicada aí. Sim. O Joaquim, que é alguém religioso aqui também, ele diz que quando o Senhor Jesus Cristo andou entre nós na Terra, diz que todos são filhos de Deus, que o Senhor Jesus Cristo pediu o amor ao próximo como vontade de Deus. Uhum. Ou seja, também aqui mais uma vez falando sobre como devemos respeitar os nossos iguais, né? E mesmo que esses outros tenham opiniões diferentes das nossas, independente de crença ou qualquer outra coisa. É um bom ponto que você traz, Joaquim, né? Essa frase de Jesus, aliás, foi usada pelo Papa Francisco, não, nessa situação aí, não? Naquele voo voltando do Brasil, não, em que ele disse justamente isso: somos todos filhos de Deus, não? E ele até ele foi além naquela situação, né? Ele disse se as palavras dele, né? Se uma pessoa gay está procurando Deus, não, como eu posso recusar? Quem sou eu para julgar essa pessoa, né? Então, definitivamente ele não condena essa opção sexual, né? Existe a questão aí do sacramento, não, do casamento, isso ainda ele mesmo não defende e a igreja também não, evidentemente, não. Mas é interessante que esse ponto, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que realmente é o centro dessa discussão, né? Ele está pedindo leis para viabilizar a união civil entre homossexuais, não. Mas ele apoia realmente os homossexuais, não, como uma opção legítima, né? Sim. Só o casamento realmente que não é o caso. O Roberto Salvador voltou aqui e ele disse que, na verdade, o verdadeiro foco dessa conversa não é religião ou Deus, mas sim o preconceito. O que tem que mudar é o preconceito das pessoas. Então, por isso ele defende e diz que o Papa foi extremamente assertivo na sua declaração. E, de fato, isso levanta uma questão, essa fala do Roberto. As pessoas, quando elas talvez não defendam isso, assim, tipo, mesmo que, né, como o Joaquim também falou, que Deus defende o amor ao próximo. Uhum. Será que as pessoas não usam esses dogmas já que vem desde, bom, lá atrás, né, praticamente Sim. nos tempos? Eles não usam isso para mascarar um tipo de pensamento que hoje é totalmente anacrônico e desrespeitoso? Pois é, esse Roberto, você traz um ponto super importante, né? No final das contas, a questão é o preconceito, né? Uhum. É o preconceito que existe nas pessoas e que, como o Matheus colocou aqui, sempre existiu. Às vezes ele fica um pouco mais fraco, às vezes ele volta a ficar mais forte. A gente está no momento em que preconceitos de diferentes naturezas estão ficando muito mais fortes, não? Então, uma fala dessa do Francisco não, é muito interessante porque ele vai contra o preconceito. Muito bem colocado, Roberto. Tá? Não por acaso, não, esse Papa, não, o Papa Francisco, ele é conhecido como o grande reformador, não? Porque ele está trazendo ideias novas aí e muita gente não está, digamos assim, preparada para lidar com isso daí, não. Mas o fato é que ele é a principal autoridade da Igreja Católica hoje. Aliás, né, tem um filme que é aquele Dois Papas, não? Sim, maravilhoso, né? Uhum. Que está disponível na Netflix. Aliás, é uma produção da Netflix. Quem não assistiu, eu recomendo fortemente. Não? Foi lançado no final do ano passado e que conta justamente a transição do pontificado do Bento XVI, que surpreendentemente renunciou ao papado e a ascensão justamente do Bergoglio, que é o Papa Francisco. Não? E isso mostra a diferença. Não? Eles têm visões muito diferentes do mundo. Não? Sim. De novo voltou aqui o Donald, ele diz que ele respeita isso, mas que não aceita. Porque diz que, sim, é necessário amar ao próximo, mas não o que o próximo faz. O que eu devo dizer assim que, sinceramente, eu discordo de você, Donald. Porque, como assim, você respeita o próximo, mas você não aceita ele? Não parece que existe uma certa
contradição nisso que se diz, não é que você tem que ser exatamente como o outro, ser como o próximo, mas aceitar que ele pode levar a vida que ele bem entender da mesma forma que você pode levar a vida que você bem entender da forma que você quiser. É isso, é assim que eu interpreto. De fato, né? Respeitar o próximo significa respeitar, inclusive, as escolhas, não, que são diferentes das nossas, não. Por outro lado, não, da mesma forma que a gente respeita o próximo, a gente não pode ser obrigado pelo próximo a sermos o que nós não somos, né? E isso daí é uma via de mão dupla, né? O respeito, ele é mútuo, sempre, né? Não existe respeito unilateral, né? Isso é uma coisa, é um ponto interessante que a gente traz aí a partir daí do comentário do Jonald, né? Sim. Isso, muito bem. Bom, aqui também tem um comentário da Maria Ângela de Camargo. Ela diz que acha que é uma questão de mudança de perspectiva. Como seria complicado se tivéssemos que trocar de lugar com as pessoas que criticamos. Então, mais uma vez, pensando nisso, assim, usar a própria empatia, né, para resolver essa questão, é o que a Maria Ângela de Camargo sugere aqui. A empatia, aliás, é isso, né? Eu sempre costumo dizer, digo muito em aulas minhas, até em palestras, empatia e simpatia são coisas totalmente diferentes. As pessoas confundem, acham que é a mesma coisa. Elas são tão diferentes que elas chegam a ser antagônicas, não? Simpatia é algo que você faz, que você demonstra, para você ficar, digamos assim, bonito na foto. Você está passando a mão na cabecinha do sujeito, né? Mesmo que você não goste dele. E isso daí, na verdade, promove uma desconexão. Você se separa daquele cara, não? Você não quer se aproximar dele. A empatia é justamente o contrário, não? Você está se colocando no lugar dele, né? E isso promove, ao contrário, a conexão. E empatia é muito difícil, né? Muitas pessoas adoram falar de empatia, é uma palavra da moda, realmente, não? Mas pouca gente sabe realmente o que é a empatia e menos pessoas ainda praticam a empatia, porque a empatia significa você sair da sua zona de conforto e se colocar junto com o outro, não? Inclusive você encontrar alguma coisa dentro de você que permita você fazer essa conexão com o outro. Isso exige muita energia e muito desprendimento até, por isso que muito se fala de empatia e pouco se pratica, né? O Belchior Elias voltou aqui, acho que esse tem de um último comentário, Ok, só vamos bem rápido. Vamos lá, Belchior. Sim, ele disse que onde está o direito à sociedade, logo onde está a sociedade está o direito. Os direitos das minorias devem ser garantidos. No século XXI não cabe mais preconceito e até o Papa reconhece isso. Certamente, Belchior, né? Direitos são para todos, não? A lei diz isso, inclusive a lei dos homens, não? A Constituição diz isso, na maioria dos países, a nossa Constituição, aliás, ela abre dizendo isso daí, não? Que a lei é igual para todos, não? Mas, de novo, a gente sabe que isso daí muitas vezes acaba não acontecendo, não? Mas nós temos que promover, aliás, debates como esse daqui eu acho super importantes, não? Eu não estou aqui querendo converter ninguém de nenhuma maneira, nem politicamente, nem ideologicamente, nada disso. Eu acho que aqui a gente está fazendo um debate, inclusive com pontos de vista diferentes, para que cada um apresente as suas ideias, não? E para que todos, enfim, cheguem às suas conclusões, né? Eu não sou dono da verdade, ninguém aqui é dono da verdade, mas isso aqui é um espaço aberto para todo mundo colocar o seu ponto de vista. Eu acho que é isso que torna o debate tão rico e é por isso que ele fica tão importante, né, Belchior? Porque a gente só vai conseguir avançar, entre outras coisas, quando a gente conseguir entender e aceitar o outro, não? E o debate realmente é uma ferramenta para isso, né? Bom, vamos lá. Vamos para o próximo aí? Vamos. Pessoal, né, nesse fim de semana o Robinho, o jogador Robinho, se tornou centro de uma polêmica também devido a uma condenação na Itália por um caso de estupro coletivo, não? Por pressão de todos os seus patrocinadores e de parte da torcida, o Santos, né, que estava tentando pela quarta vez trazer o Robinho para o clube, não, ele se viu obrigado a rescindir o contrato com o jogador, não? Mas isso não é uma unanimidade no mundo esportivo, tá? Nem entre os torcedores do Peixe, tá? Afinal, o time ele agiu bem ao dispensar o Robinho, não? Será que ele estaria sendo vítima da imprensa, como aliás ele mesmo disse, não? E o que deve acontecer com o Robinho nesse caso? Bom, pessoal, então para a gente entender aí o que aconteceu, tá? O caso ele vem de 2013, não? O Robinho foi condenado a 9 anos de prisão por violência sexual em 2017, mas a discussão está em alta agora porque mesmo com a condenação por estupro, o Santos Futebol Clube contratou o atacante para o time, né? E aí o site Globoesporte.com fez uma matéria sobre o caso nessa sexta, o que gerou uma enorme repercussão, né? Por isso,
o time acabou suspendendo a contratação do jogador. O Robinho ele foi condenado na Itália por violência sexual em grupo contra uma jovem albanesa de 22 anos. Não. No entanto, o sistema de justiça italiano possui 3 instâncias e por isso a decisão não é definitiva, porque ela foi contestada pela defesa do jogador do Santos e do Ricardo Falco, que é outro brasileiro acusado do crime. Né? O caso aconteceu em uma boate de Milão chamada Cio Café em janeiro de 2013. Além de Robinho e Falco, outros 4 brasileiros teriam participado da violência sexual. Em abril de 2014, quando foi interrogado, Robinho negou a acusação, mas admitiu que manteve relação sexual com a vítima, segundo ele, uma relação consensual de sexo oral e sem outros envolvidos. No entanto, a perícia realizada por determinação da justiça identificou a presença de sêmen do Falco nas roupas da jovem. A reportagem publicada pelo Globo Esporte mostrou que as interceptações telefônicas realizadas contra os envolvidos, com a permissão da justiça italiana, ao longo da investigação do caso, foram cruciais para o veredito. Essas gravações feitas entre os acusados foram decisivas para a condenação em primeira instância porque indicavam que os envolvidos tinham consciência da condição da vítima, que estava embriagada, logo sem condições de consentir uma relação sexual. Né? E o Robinho chega a dizer em determinado momento, abre aspas, estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, nem sabia o que aconteceu, fecha aspas. Cavalheiro ele. O jogador também disse que houve sexo oral, mas que, abre aspas, isso não significa transar. No dia 14, o Santos se manifestou por meio de uma nota oficial sobre a contratação do Robinho. No comunicado, o clube diz que ser, abre aspas, contra qualquer tipo de violência, especialmente contra a mulher, e ressaltou que, abre aspas de novo, ainda não há condenação definitiva e o atleta responde em liberdade e não será o Santos que lhe dará uma sentença antecipada pré-julgando e o impedindo de exercer a profissão, fecha aspas. Só que diante da repercussão, os anunciantes do Santos ameaçaram pular fora do barco, né, que causaria um prejuízo de 20 milhões ao clube. E diante disso e da pressão de parte da torcida, especialmente das mulheres, o time rescindiu o contrato com o Robinho. Né. E aí, em uma entrevista ao UOL, na mesma sexta, o Robinho, apoiado por um grupo de advogados e de assessores, ele só se enrolou mais. Né. Não só porque ele fugiu das perguntas, como ele ainda fez uma série de declarações infelizes como, abre aspas, meu crime foi trair a minha esposa. Gostaria muito de falar, mas isso pode ser que me prejudique. E finalmente ele disse, abre aspas de novo, infelizmente existe esse movimento feminista que não sei o que, muitas mulheres que não são nem mulheres, para falar o português claro. Então, realmente, né? E aí, olha só, em um áudio enviado a amigos pelo WhatsApp, não, o jogador ele se comparou ao Bolsonaro e atacou a Rede Globo porque ele se sente perseguido pela emissora que revelou os detalhes da sua condenação por conta da contratação pelo Santos. Né? Curiosamente, a Globo viu 2 dos seus principais comentaristas, ex-jogadores, assumirem posições antagônicas diante do caso, refletindo a guerra desencadeada nas redes sociais. Casagrande, que aparece aí na esquerda, saiu na frente e disparou contra a contratação do Robinho. Ele disse que, abre aspas, a negociação não devia nem ter começado. Foi bom para mostrar que o futebol faz parte da sociedade, não é um universo separado. Tem que parar de aceitar sacanagem como coisa normal. Lamento muito que tenha que ter pressão dos patrocinadores para o Santos rescindir o contrato. Não vou defender o Robinho de forma nenhuma nesse momento, ele é um condenado na justiça italiana. Não tem como defender esse tipo de situação, fecha aspas. Já o Caio Ribeiro, da direita, saiu em defesa do jogador, alegando que todo mundo merece o benefício da dúvida. E ele disse, abre aspas, a gente não tem todas as informações, então vamos esperar. Quem tem que julgar é a justiça, para decretar se ele é inocente ou culpado. Isso é a primeira coisa e a minha forma de analisar os fatos. Acho um assunto super delicado e fico muito chateado porque conheço o Robinho. Torço ainda pela absolvição dele. O Robinho que eu conheço, que tem 3 filhos e é casado, eu nunca imaginei que faria isso. Né? Bom, pessoal, vamos lá. Né? Robinho está sendo injustiçado, na opinião de vocês, está sendo perseguido pela imprensa, como ele disse. Não? O Santos ele agiu bem ao dispensar o Robinho. Aliás, a gente pode até perguntar o seguinte, será que o Santos ele deveria ter começado o processo de contratação sabendo dessa condenação pela justiça italiana? Não? O que deve acontecer com o Robinho nesse momento, segundo vocês? Não? E com relação a esse debate aí, doméstico da Globo, não? Quem tem mais razão, na opinião de vocês, o Casagrande ou o Caio Ribeiro?
Ó, uma atualização aqui, a Maria Ângela de Camargo disse que parece que o Caio roeu a corda no começo de semana. Ah, é? Então... Ah, ele deu atrás? Então, fiquei... Não sabia disso, Maria Ângela. Obrigado por contribuir aí, né? Bom, ainda vale o debate mesmo assim. Porque ainda fica. O Caio Ribeiro apanhou muito nas redes sociais aí, não? Por isso mesmo deve ter sido, certeza. Inclusive, vale dizer que o Caio Ribeiro apanhou muito dentro de casa, né? Praticamente toda a equipe feminina do jornalismo da Globo bateu nele, não? Nossa, imagino. Então, aí ficou mais complicado. Bom, começando aqui, o Roberto Salvador disse que o Robinho cometeu um crime, deve ser preso para cumprir pena, simples assim. Então, sem dando nenhuma chance, realmente, Casa Grande está certo, na opinião do Roberto. Roberto, de fato, né, é aquela velha discussão das instâncias, né? Ele foi condenado na primeira instância, cabe recurso na primeira, cabe recurso na terceira instância, como aliás acontece aqui no Brasil, né? Nesse momento, ele é um condenado, que está, enfim, aguardando uma decisão definitiva, né? Fica a questão, né? Nessa situação de condenado aguardando o recurso, não, ele poderia ser contratado, ele deveria ser contratado, porque até poderia, legalmente falando, pode, né? Mas ele deveria ser contratado, não? Diante dessa situação toda, não? Diante principalmente desses fatos, não, que a justiça mesmo apurou, a justiça italiana. Essa é a grande pergunta, não? Sim. Ele falou também, o Roberto, de que o Santos tomou uma decisão profissional de demitir ele, então tá certo, segundo o Roberto. Mas vale dizer que ele só tomou essa decisão profissional depois que os patrocinadores ameaçaram pular todos eles fora do barco. Ah, né? Sim, com certeza. A Maria Ângela também falou isso, né? O Peixe só cortou o contrato porque sentiu a dor no bolso deles. E dizem que o peixe morre pela boca, eu acho que o peixe morre pelo bolso, viu? Parece que esse é o caso mesmo. O que mais? A gente tem o Ronaldo de novo aqui. Diz que, por mais que ele não goste da Globo, ele acha que o que o Robinho fez foi errado e ele tem que pagar. Então, também mais alguém que acha que o Robinho tem que pagar pelos crimes. Perfeito. E depois eu tenho o Denis Castro aqui, que diz que até quando o homem vai desvalorizar a mulher como o Robinho fez? Não aceita os erros e joga o erro para a mulher. É ridículo a atitude dele. Falta de respeito e ainda se dizendo vítima. Aí ele fica pensando então, Denis, como seria essa atitude no Brasil? Será que acabaria em pizza? Denis, pois é, excelente pergunta, né? Eu acho que não seria, infelizmente, nada diferente se não fosse pior, não? A gente sabe que aqui, enfim, a nossa sociedade, ela é machista, misógina e uma série de outras qualidades nada defensáveis, não? Sim, atentem aí o mapa da violência que saiu, né? Que Mostra uma das muito coisas bem, que nós até sim, pensávamos em trazer hoje na edição, mas infelizmente não foi possível por absoluta falta de tempo, o mapa da violência, né? A gente via como de novo, né? As mulheres continuam morrendo mais, os negros continuam morrendo também. mais. Mesmo entre os policiais, quem morre mais são policiais negros. Então a questão da desigualdade, não, no nosso país, ela é terrível. Não? E a questão da violência doméstica, e a violência contra a mulher, a violência contra a criança, não, aqui, ela é muito ruim, sem dúvida nenhuma. Não? Como você colocou, Denis, não? O homem, ele, enfim, se coloca numa posição de que a mulher está à disposição para satisfazer as suas necessidades do jeito e como ele bem entender. Né? Sim. O Joaquim também parece concordar com a decisão do Santos, né? Diz que, enfim, com o que o Robinho fez, a situação dele se tornou totalmente insustentável, né? Em todo o noticiário internacional. Então, de fato, não tinha mais condições de ele continuar no clube com tudo isso que aconteceu. Joaquim, né? Senão o Santos seria o cancelado da história. Exatamente, não, chegou uma situação que o Santos ele ficou sozinho nessa história, né? As torcedoras e parte dos torcedores homens também estavam já criticando muito, não? E aí quando vieram todos os patrocinadores, não, se posicionando explicitamente, não, publicamente contra a decisão de contratar o Robinho, o Santos ficou totalmente sozinho nessa história e ele acabou rescindindo o contrato, né? Sim. Aqui a gente também tem a Viviane Barbosa também diz que super concorda com o Casagrande. A Nova Souza Machado diz que onde há fumaça e fogo e outra. No Brasil, jogador de futebol se acha intocável. Que né? Assim, tem um certo histórico aí, né? Só pode pegar o caso que ficou super famoso há alguns anos, o do goleiro Bruno, não? Que sim. matou brutalmente, não, esquartejou a namorada, não, a Elisa, né? Acho que sim. Foi preso, tudo. Imperdoável.
E ele cumpriu pena, inclusive, não? E agora ele foi solto, e existe até uma discussão agora, não? Se o goleiro Bruno devia ter sido solto. Se ele devia ter sido solto, né? Que teve alguns benefícios que o sistema prevê. E agora, não, mas na verdade a pessoa até questiona, nossa, será que agora ele pode voltar a ser contratado depois do que ele fez? Não, é uma discussão complicada, não? Bom, Meio que anda atrás aí também, não é um ponto, né? Sim, sim. Vamos para o próximo assunto, já 9h53 agora? Vamos lá, pessoal. Olha só, no sábado a Jacinda Ardern foi reeleita a primeira ministra da Nova Zelândia. Não. Ela teve metade dos votos, não, o melhor resultado desde que esse sistema político que atualmente existe na Nova Zelândia foi introduzido no país em 1996. Não. Você pode estar se perguntando, não, o que essa notícia, não, de política daquele país, não, daquele arquipélago do lado do mundo nos interessa. Não. Na verdade, em um mundo cada vez mais polarizado e soterrado de manipulação e desinformação, né, o jeito de governar da Jacinda, totalmente ao contrário do discurso de ódio que vem dominando o Ocidente, pode nos ensinar e nos inspirar muito. Não. Eu pergunto já algumas coisas para vocês aqui. Né? Vocês acreditam que um governo que obtém grandes resultados para o seu povo, promovendo a integração de todos ao invés da segregação, como que ele consegue fazer isso mesmo depois de enfrentar um atentado terrorista mais violento da história da Nova Zelândia, que foi o que aconteceu? Né? Como que ela praticamente eliminou o Covid-19 no país sem provocar nenhuma crise social? Né? Será que será que esse tipo de governo daria certo, por exemplo, em um país como o Brasil? Né? A Jacinda assumiu o cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia em 2017, fazendo apologia ao pensamento otimista, né? Uma atitude que se mostrou muito útil durante o seu primeiro mandato, marcado por uma série de crises na Nova Zelândia. Né? A líder trabalhista teve que lidar com o pior ataque terrorista do arquipélago, uma erupção vulcânica e a recessão mais severa em mais de 30 anos, sem falar do desafio aí histórico da pandemia. Né? Ela também deu à luz a seu primeiro filho durante o mandato, tornando-se um símbolo do progressismo de centro-esquerda em um mundo dominado por figuras masculinas populistas de direita. Em março de 2019, ela mostrou suas qualidades quando um supremacista branco matou friamente 51 fiéis de 2 mesquitas em Christchurch. Jacinda reagiu à carnificina com uma mistura de compaixão, solidariedade e dor compartilhada, confortando as vítimas. Mas também ela se destacou pela resposta política, defendendo o controle de armas e a necessidade de incitar as redes sociais a atuar contra o conteúdo extremista, o que lhe rendeu elogios no exterior. Ela não usou o evento para prometer vingança, não fez sinal de arma, né, não usou os enterros como palanque, não ficou fazendo sinal de vitória, né, até mesmo, olha só isso, se recusou a dizer em público o nome do terrorista, num ato que foi calculado, não? Para jamais dar para ele o que ele queria, que é visibilidade. Né? Sem medo, ela qualificou o ato daquele homem branco e cristão como terrorismo. Né? Ela não usou bandeiras nacionais, não abusou do hino nacional, não deu qualquer demonstração que considere sua cultura como superior e jamais usou a palavra patriotismo. Né? Ela fez exatamente o contrário, usou o véu islâmico para ir ao encontro das famílias das vítimas. E esse gesto, olha só que interessante, foi replicado por mulheres cristãs em todo o país. Dias depois, ela não sugeriu que armas fossem distribuídas à população para que tais crimes não se repetissem. Né? Muito pelo contrário, em menos de uma semana, leis foram aprovadas para endurecer o acesso às armas. E o país registrou uma onda de devolução de armas por parte de seus proprietários. Bizarro. E Ardern ainda prometeu destinar mais de 100 milhões de dólares para comprar armas que estejam nas mãos dos cidadãos, justamente para desarmar o país. No caso da Covid-19, o vírus matou por lá 25 pessoas. Veja, 25, tá? Não é 25 mil. Ok, você pode argumentar que são apenas 5 milhões de habitantes no país inteiro. Né? O Brasil tem mais do que isso só de contaminados. Né? Só que se o Brasil tivesse proporcionalmente a mesma quantidade de mortos, a gente teria hoje cerca de 1.000 mortos, e não 157 mil como a gente tem. Né? Uhum. A primeira-ministra rapidamente estabeleceu um grupo de cientistas que orientam cada uma das ações do governo, e ela não perdeu tempo, né? Não questionou a ciência, não rompeu com as recomendações da OMS, não entrou em choque com a oposição para garantir a proteção da população. Ela ainda deu início a uma campanha global contra o racismo e prometeu examinar o papel das redes sociais na disseminação do ódio e da desinformação. O seu exemplo levou empresas a seguir o mesmo caminho, enquanto sinais de solidariedade explodiram nas diferentes formas e grupos pela Nova Zelândia. A líder neozelandesa já havia chamado a atenção a sugerir um orçamento de bem-estar, como ela chamou, né? Baseado em medidas que pudessem ter um impacto real na vida das pessoas. No orçamento, por exemplo, dados de pobreza, doenças infantis e desigualdade social aparecem.
Lamentou também o período de licença paternidade, congelou salários de políticos e ampliou a cota para receber refugiados. O primeiro-ministro se transformou até mesmo num verbo lá, né? É o verbo to harden up, que passou a ser usado para falar um gesto de solidariedade real, né? Com medidas concretas de empatia. E está falando de empatia, não? Ou seja, ardernizar virou uma espécie de vacina contra o populismo. E ela foi reeleita agora, né, com uma votação recorde. Né? Como você pode ver, é possível fazer um governo que não pregue o ódio, a desunião e a desconfiança o tempo todo. Né? Aliás, o contrário disso daí, né? E ter um resultado extremamente positivo nas urnas. Não? O que vocês acham dessa maneira de governar da Jacinda Ardern, pessoal? Né? Como que ela conseguiu tantos resultados? Não? E, de novo, será que isso daí daria certo no Brasil? Vamos lá. Sim. Vamos lá, então. Tipo, sim, vamos lá. Não sim, tenho certeza que daria certo. Bom, Maria Ângela de Camargo diz que a Jacinta é o nosso sonho de consumo aqui no país, mas é uma governante à altura do seu eleitorado. Estamos no caminho, um dia chegamos lá, mas esse dia não é hoje. Então, é um comentário amargo aqui para começar a discussão. Tudo bem, Maria Ângela. Né? Você falou um ponto interessante. Ela é a governante à altura do seu eleitorado. Não? Tem uma frase famosa do Winston Churchill, ex-primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial, né? Aliás, considerado um dos maiores estadistas da história, né, do mundo. E também um cara que fazia muitas frases de efeito. Não? Ele disse em uma delas que a democracia é o pior de todos os sistemas, excetuando-se todos os demais. Não? O que ele queria dizer? Não? Nem sempre a pessoa que ganha a eleição é quem a gente gosta. Não? Mas essa pessoa ela foi eleita democraticamente. Não? Só para pegar o gancho que você falou, né? Cada um tem o governo que merece. Não? Talvez, então, né, isso explique muita coisa das diferenças entre o que nós observamos na Nova Zelândia e o que a gente observa, por exemplo, aqui no Brasil agora. Né? A conferir. Né? Mas bom ponto que você traz aí. O Denis, ele em seguida fala, né, que a Nova Zelândia tem uma formação incrível. Eles valorizam a educação e o esporte, e eles são os melhores no mundo no rugby. Os All Blacks que usam famosos All Blacks. Sim, eles usam haka para se unir e vencer juntos. É um exemplo para o mundo todo. A Nova Zelândia, ela realmente é um país pequeno, não, com indicadores sociais muito, muito interessantes, não? Enfim, é interessante lembrar que é um país que teve uma colonização tardia, não? A colonização praticamente surgiu aí no século XIX, porque ela ficava literalmente no fim do mundo do ponto de vista dos europeus, né? Quem chegou lá primeiro acabaram sendo os ingleses, logo depois da Austrália, não? E hoje, enfim, eles têm essa situação aí bastante confortável, né? Sim. Vamos ver, mas várias mensagens positivas aqui pelo trabalho dela, como do Joaquim Neto, diz que parabéns, né? Ele parabeniza a Ardern pelo seu magnífico trabalho e é baseado no amor ao próximo como solução dos problemas sociais, morais e outros problemas da nação. Ele até faz um link aí com o primeiro assunto de hoje. Com o primeiro e com o segundo, né? O Joaquim, Joaquim sempre também com comentários excelentes, né? Sim. O amor ao próximo, né? Não por acaso tá na base da cultura de todas as religiões, inclusive aqui no caso da nossa cultura cristã, não? Isso é a base da convivência, não? Se você quer construir se você quer construir algo com alguém, não? Você precisa estar junto dessa pessoa, você precisa respeitar essa pessoa, você precisa amar essa pessoa, né? Porque caso contrário, não, quando há desunião, né, a primeira coisa que você faz é parar de fazer qualquer coisa com esse indivíduo. E do ponto de vista de uma sociedade organizada, isso daí, na verdade, você ruma para o caos, né? A sociedade, o ser humano, até o Harari lá, o historiador lá, Sim, israelense, super famoso, não? Ele disse no último livro dele, lá, o 21 Ideias para o Século XXI, ele fala que o ser humano só chegou no ponto em que ele está hoje, não? Porque ele consegue, é o único ser vivo que consegue se unir e acreditar com os conhecidos, não? Para construir alguma coisa juntos, não? Sim. Vamos ver dos comentários aqui, acho que a gente pode seguir para o próximo já. Já Sim. são 10h03 também, então a gente está bem estourado no tempo, então... Tá vendo aqui o nosso, não sei se está transmitindo ainda, acho que tem uma travada aí, não?
o nosso computador aqui. Posso carregar aqui rapidão? Então, desculpa, acho que teve uma travadinha aqui por conta do computador, mas acho que voltamos agora à transmissão, né? Só para concluir aqui, o Harari, não, ele disse que nós só conseguimos produzir e chegar nessa posição de dominância do mundo porque o ser humano é o único ser vivo que consegue se unir com desconhecidos para construir alguma coisa junto, né? Então, realmente, se a gente não fizer isso, a gente está lascado, né? Gente, vamos para o nosso último assunto, 10h03 aqui, 10h03, passamos um pouco do tempo, mas a conversa está ótima, não? Chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, não? Pergunto para vocês se hospedariam em um hotel com mais de 800 anos de idade, mas que está bem reformado, que não está caindo aos pedaços, não. Não é castelo mal assombrado também, né? Esse hotel, acredite, ele existe, tá? Uma história certamente incrível de resistência, mesmo porque ele sobreviveu a guerras, não? E crises sanitárias, desde o Covid-19, agora mais recente, como até, 800 anos, não, ele passou pela peste negra, né? E no Brasil, vocês sabem qual que é o hotel mais antigo em atividade? Tá? Bom, aliás, já que falamos tanto de Covid-19 na edição dessa semana, vale lembrar que um dos setores mais afetados pelo distanciamento social imposto pelo vírus, se não o mais afetado de todos, não foi o turismo, em suas diversas formas, né? E os hotéis foram duramente impactados, muitos deles, incluindo grandes nomes do Brasil e no mundo, não resistiram a fechar as portas, né? Mas não o Maid's Head Hotel, né? Vocês veem aí na foto, que fica em Norwich, uma cidade de 130 mil habitantes, a 190 quilômetros de Londres, lá na Inglaterra. Afinal, né, o que é o Covid-19 para quem sobreviveu à peste negra e várias guerras? Né? Sim, ele também fechou as portas por causa da pandemia do novo coronavírus, mas elas foram reabertas em julho, após ficarem quase 4 meses fechadas. O hotel ocupa o mesmo espaço, né, há mais de 800 anos, e o nome atual foi adotado no século XV, né? Portanto, 6 séculos atrás. Né? Nos salões do hotel foram realizadas festas que animaram membros da realeza britânica, né? Mas não da realeza atual. Né? Por exemplo, num evento de 1520, em seu salão, contou com a presença da rainha Catarina de Aragão, primeira esposa de Henrique VIII. Né? Quase 3 décadas depois, em 1549, os eventos festivos foram substituídos por acontecimentos bélicos. Naquele ano, Norwich esteve no epicentro de um levante popular conhecido como Cat's Rebellion, em que camponeses pegaram em armas depois que as suas terras foram tomadas por ricos proprietários rurais. Né? Mas tem muito mais história. Em 1637, Norwich foi atingida por um surto da peste. E de acordo com o registro do hotel, na época, ele foi indicado como um local seguro para se proteger da crise sanitária avassaladora. Já em 1642, a Inglaterra se viu tomada por um conflito armado entre opositores e defensores da monarquia, e o Maid's Head virou um ponto de encontro de grupos monarquistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o hotel era um popular ponto de encontro de militares americanos estacionados na região. A cidade, aliás, sofreu grandes bombardeios da Força Aérea Alemã durante o conflito, porém o hotel escapou ileso dos ataques nazistas. Para se hospedar no Maid's Head, há diárias custando cerca de apenas 100 libras esterlinas, o que dá mais ou menos R$730. Né? E no Brasil, gente? Tá? Ao contrário do que muitos pensariam, o hotel mais antigo em atividade no país não fica em antigas capitais como Salvador e Rio de Janeiro. Ele fica em Caxambu, município mineiro de pouco mais de 20 mil habitantes, que fica a 380 quilômetros de Belo Horizonte. Né? Trata-se do Hotel Caxambu, que é esse aí que vocês veem na foto. Né? Ele foi fundado em 1884, né? Ele tem, olha só, no século XIX ainda, na época do Império ainda. Né? E até hoje preserva muitos de seus elementos históricos, como a fachada em estilo colonial que vocês veem aí. Né? Ao longo das décadas, porém, o interior do estabelecimento passou por reformas. Né? E se você quiser se hospedar no Hotel Caxambu, né, tem diárias com café da manhã, custando R$200 em apartamento duplo. Mais barato aí que o Maid's Head, né? Também, né, o negócio lá cobrado em libra esterlina fica difícil. Né? Realmente, R$730 ainda são R$730. Pois é. E aí, gente, o que vocês achariam de se hospedar num hotel com mais de 100 anos ou com mais de 800 anos? Né? Afinal, o hotel em si já é uma atração. Né? Já pensou almoçar em salões aí em que já estiveram nomes importantes da história? Não? Aliás, o que faz um negócio durar tanto tempo, se você for pensar? Né? No domingo, mesmo por coincidência, né? A Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu dou aula, ela completou 150 anos, não? E é a 7ª empresa em atividade mais antiga do Brasil. Não? O que vocês acham de tudo isso daí? Olha, a Ana Souza Machado disse que é a cidade dela, então dá pra ir. É de Caxambu. Aliás, eu já dei uma palestra em Caxambu, né, há alguns anos, e foi incrível. Né? Não foi no Hotel Caxambu, mas foi no Palace Hotel, não? E
E foi uma coisa que eu guardo com muito carinho, né? Que a gente chegou a colocar mais de 300 pessoas dentro do Palace, né? Foi uma coisa incrível, né? Pessoas de outras cidades até viajaram para me assistir lá, uma coisa que eu guardo realmente com muito carinho, né? Fui muito bem recebido em Caxambu, cidade da Ana, muito bem colocado. Olha, o Joaquim disse que sim, ficaram hospedando lá, que diz que é um local muito abençoado por Deus, pelo tempo de existência em Londres. Ele já esteve lá na última vez que ele visitou a cidade, e foi isso em março desse ano mesmo, março 20. Né? Bem antes aí da pandemia, né, Joaquim? É, certamente, né? 800 anos, né, gente? É muito tempo, não? Muito tempo. É uma coisa realmente impressionante, não? Vale aí certamente a visita, a curiosidade aí, não? Não, sim, é uma experiência e tanto, assim, pra quem ama história, enfim, qualquer tipo de cultura, acho que é, cara, um perfeito Incrível, mesmo. né? Não, eu ficaria, sem dúvida, se eu tivesse o dinheiro, mas, enfim. Um dia ainda, um dia vamos lá. Um dia. Tomara que seja eu, né? Sei lá quando, mas enfim. A Maria Ângela pergunta se será que tem fantasmas. Não, é que a gente saiba, nenhum daqueles Não sei, clichês. Né? Nada, Pois é, né? Cemitério de índios, não. Não tem cemitério nada de disso. índio porque, enfim, é na Inglaterra, lá não tinha índio para construir o cemitério, o hotel em cima do cemitério indígena, mas a gente sabe as histórias aí dos castelos, não? Os castelos europeus, os castelos ingleses aí, não? Vai que você, né, Maria Ângela, você vai lá e se hospeda no Maid's Head Hotel e você encontra a Catarina de Aragão lá, né? Já pensou que loucura? De repente até dá pra bater um papo aí, não? Sim, Saber sim, um pouco da com história. certeza. Né? Afinal de contas, o Henrique VIII ele era aquelas coisas que falavam mesmo dele, não? A Ana Souza Machado, mesmo sendo de Caxambu, disse que não se arrisca a dormir nos apartamentos mais antigos. Então... Sério, Ana? Nossa, agora eu fiquei preocupado aí, né? Eu, quando eu fiquei aí em Caxambu, não foi, como eu falei, não foi no Hotel Caxambu, né? Mas... mas, de novo, assim, algo super interessante. A Princesa Isabel passou por Caxambu, como ela Gente, fala. essa história é bem lembrada. Bom, a Ana é de lá, né? Ela tem esse pé aí no turismo, não? Pra quem não sabe, a Princesa Isabel, ela sofria de infertilidade, não? E ela foi para Caxambu, nessa época aí, para tentar curar, porque lá tem... Caxambu é uma cidade que tem as águas, não? As águas medicinais lá, não? Uhum. E ela tomou aquelas águas ferrosas lá, não? E o fato é que ela tinha anemia, não? E ela se curou da anemia com a água É sério? e ela Nossa! e ela engravidou depois do Conde Deu. Aliás, o nome do marido dela não ajudava muito, né? O nome do cara era Conde Deu. E o cara, ainda por cima, era um tremendo idiota também. Nossa, pior cara, o Conde ainda. Deu, e realmente ele só dava mau exemplo, né? Na Guerra do Paraguai, Nossa super senhora, violento. né? Pois é. Ai, Nossa. ai. Acho que é isso então, É pessoal. isso, pessoal. Ó, então vamos lá, 10h11 agora, né? Estamos encerrando a 42ª edição do Jornal da Live. De novo aí, nossa, esse horário novo que a gente assumiu há um mês, né, Martin? Realmente tem sido bastante interessante. Temos tido um público um público maior aí, bastante engajado, os comentários excelentes. Então, uma vez mais agradeço aí a participação de todos, tá? O Jornal da Live só existe realmente com os comentários de vocês. Então, semana que vem, na quinta-feira, às 9 horas, estaremos de volta com a 43ª edição do Jornal da Live. Ótima sexta, bom fim de semana e a gente se vê novamente na quinta-feira que vem, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tenham uma boa noite, se cuidem e até a próxima.